Deixa eu abrir aqui o material. Mas vocês estão com material aí também, né? É o mesmo material. Então, lá eu também coloquei parte do edital. Tá aqui coladinha, né, Tati? Lá eu coloquei também parte do edital, tá, gente? Só vou avisar lá no nosso grupo que nós já começamos aqui. Então, olha só, pessoal. Primeiro, boa noite. Eu quero dar boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez, a quem já está pela segunda, né? A quem já me conhecia, já fez curso comigo, a quem não me conhece, nunca fez curso comigo. Mas aqui a gente tem a Cris, né? Que a Cris já fez curso comigo, a Fabi também, a, a Tati também já fez curso comigo. Deixa eu ver quem mais está aqui que já fez curso comigo. Acho que só. O restante são pessoas que estão vindo pela primeira vez, que é a Josiane, a Neuma, a Patrícia Martins, a Paula Gonçalves, que é a Ana Paula, e a Rosilene. Então, sejam bem-vindos, né, ao nosso grupo, ao nosso tipo de estudo, para estudar redação. E eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, né? Essa é a perspectiva de todo professor, né? Que a gente aprenda. Então, nós vamos ter 10 encontros. Então, só para explicar como vai funcionar. São 10 aulas, né? Então, essa primeira aula é síncrona e a segunda é gravada. A terceira é síncrona, a quarta é gravada. Mas todas ficam gravadas para vocês, certo? Ah, tá certo, Fabi. Todas ficam gravadas para vocês. Então, vocês podem depois, né, ter acesso novamente, mesmo que você tenha participado da aula síncrona, ou no dia você não pôde, e aí você me avisa, Dani, não vou entrar, mas eu vou pegar a gravação, porque uma é sequencial da outra. Então, assim, se você, de repente, perde a aula sobre exploração de temas, né, e, de repente, você não pegou essa aula de exploração de temas e você quer aprender a construir um parágrafo, você vai ter que dar uma olhada na exploração de temas para você fazer a sequenciação. Quando tiver lá na aula 5, mais ou menos, é a aula que eu peço para vocês escreverem uma redação e a gente faz a tutoria. Depois que você me manda a redação escrita, eu marco com vocês os horários que vocês podem para eu fazer a tutoria. Dani, eu só posso sábado, a gente faz sábado. Dani, eu só posso domingo, a gente faz domingo. Dani, eu só posso, e a gente vai organizando no seu horário, no seu tempo, para a gente fazer a tutoria com o que você escreveu. Lá na aula 9, tem a segunda redação para escrever. Então, esse curso com 10 aulas, ele compreende 2 redações escritas, corrigidas e feitas tutorias, tá bom? Então, só para vocês saberem que isso vai acontecer lá para a aula 5 e lá para a aula 9. Lá para a aula 10, quer dizer, que é a última aula, que é a tutoria da segunda redação. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer redações da banca, tá bom? Da Quadrix. Porque aqui a gente vai se voltar para fazer as redações da banca. Lá no outro pessoal, que é a turma de correção, eu ainda coloco outras redações, porque, primeiro, a Quadrix nem tem tanta redação assim, e segundo, porque eles podem fazer mais, porque eles estão dentro da perspectiva de fazer as redações, de treinar as redações. Então, eles têm mais tempo, eles vão só escrever, eles não vão assistir às aulas. Mas aqui, por exemplo, hoje a nossa aula é para apresentar o edital e para apresentar a estrutura desse texto dissertativo, certo? E a gente vai já fazer exercícios. Então, o que eu peço? Que vocês tenham um caderno só para redação, que tudo que a gente for falando aqui na aula, se você tiver dúvida, você pode levantar aqui a mãozinha, fazer sua pergunta. Dani, eu não entendi. E todo final de aula tem um exercício para ser feito, que é o exercício para você trazer para a próxima aula síncrona, certo? Então, toda vez que tiver aula síncrona, tem um exercício para fazer. Uma outra questão é que essas 10 aulas, gente, ela vai pegar 10 semanas, certo? Se você for contar 10 semanas, olha lá, você vai ter 3 semanas de julho, aí você vai ter 5 semanas de agosto e você vai ter 2 de setembro. Vai ficar faltando mais ou menos 3 semanas para a sua prova quando terminar esse curso aqui. Então, não é muito tempo. Eu estava falando isso no outro grupo, não é muito tempo. Parece que é muito tempo, mas não é muito tempo.
Então, você precisa, a partir de agora, se comprometer com a escrita, com a leitura e com a escrita. Quando eu falo leitura, eu estou falando daquilo que é repertório cultural para você, dos dados, das leis, né? Quando eu estou falando escrita, de você tentar escrever o máximo que você puder e fazer as atividades que o curso propõe. Porque se você não me entregar uma redação, eu não tenho como corrigir sua redação e saber onde você está, o que você não está conseguindo. Vocês percebem que eu estou na terceira turma desse ano, as turmas têm sempre 20, 25 pessoas, eu tento atender as pessoas nas suas especificidades, nas suas questões, mas eu preciso ver a escrita da pessoa. Teve gente que saiu do curso passado sem escrever uma redação, ou não me mandou. Eu não tenho como obrigar a pessoa a me mandar, né? Mas eu sempre estou cobrando, gente, ó, me manda a redação. Gente, se você não mandou no prazo, manda depois do prazo. Mas me manda, eu preciso ver sua escrita, porque você precisa aproveitar o curso ao máximo, tá bom? E aproveitar o curso é aproveitar a correção da professora, a tutoria da professora, em cima do que você escreve. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele, trabalho com redação discursiva e conhecimentos pedagógicos. Já trabalhei em vários cursinhos, hoje eu abro mão disso e fico mais nos meus cursos aqui, pela correria mesmo, pelo desgaste. E aí, sou mestre em educação pela Universidade de Brasília, corrijo redações de bancas para concurso, como a FGV, como o próprio CESP, o Sebrasp, né, que agora é Sebrasp. Então, eu trabalho nessa área há muito tempo. Então, tudo que a gente for trabalhando aqui sobre redação é o que eu sei que as bancas querem ver na sua redação. Então, eu sempre falo assim, olha, a gente vai aprender a escrever um texto pensando no que a banca quer ver no nosso texto. Porque lá no dia da prova, você tem que ser muito objetivo e técnico. Porque se você não for, você não vai conseguir escrever a redação, né? Tem gente que fala assim, não, eu não estudo redação não, porque redação é só escrever. Não é. Redação é pensar sobre o tema, é pensar o que a banca vai querer ver na minha redação. Redação é ter repertório cultural. Redação é muita coisa, não é só sentar e escrever. É articular os pensamentos. E para isso tudo tem técnica. A escrita, ela é uma tecnologia. E como qualquer tecnologia, a gente precisa dominar essa tecnologia, que é a escrita. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar trabalhar algumas técnicas para que vocês, no dia da prova, consigam fazer isso de forma mais rápida, mais coerente, mais tranquila. Tá bom, gente? Então, hoje, a nossa aula geralmente dura 1 hora e 15, 1 hora e meia. A gente fica aqui na aula. Dani, eu não posso ficar esse tempo todo. Não tem problema. Você pode, se você não puder ficar, eu espero que você fique, mas se você não puder, você pode depois assistir a aula gravada, tá? Então, a gente vai começar com o edital. Então, bora lá. Primeira coisa, a prova discursiva da Quadrix, ela é eliminatória. Muita gente achou que ela ia ser classificatória, mas não, eu já sabia que ela seria eliminatória, porque hoje em dia quase nenhuma banca faz a redação sendo classificatória, né? Ela elimina e classifica. Então, primeiro ela vai eliminar ou não o candidato, depois que o candidato ficou, ele agora vai ser classificado, certo? Ela elimina e classifica. Ela vale 30 pontos. Esses 30 pontos estão divididos entre aspectos de avaliação, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E um ponto importante é que a quantidade mínima da Quadrix é 20 linhas. Então, você não pode escrever menos de 20. Você não pode escrever 19,5, você não pode escrever 19. Com a técnica que eu apresento para vocês, geralmente vocês conseguem escrever de 26 a 30 linhas. Se você seguir a técnica de escrita de parágrafo que eu vou ensinar para vocês, você não vai escrever menos do que 20 linhas de jeito nenhum. Não tem como escrever, de acordo com a técnica, né? Então, ela vai avaliar. Vamos supor que você escreveu 19 linhas, sua redação é eliminada. 0. Certo? Eu sempre falo para escrever muito mais do que a banca propõe como mínimo. Porque se a banca retirar alguma coisa do seu texto, você ainda tem linha sobrando, tá bom? Beleza. O que mais que é importante a gente olhar para esse edital? Os critérios de avaliação. O que essa banca vai corrigir e ela vai valorizar numa redação discursiva, né? Então, isso a gente precisa saber. Então, olha lá. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Ela vai trabalhar... só um pouquinho, gente. Ela vai trabalhar
questões relacionadas ao aspecto formal da língua, e ela vai trabalhar aspectos temáticos da língua. Então, do texto também. Então, o que a gente precisa saber? Quais são os aspectos linguísticos que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a apresentação. O que é a apresentação? Se você está escrevendo dentro da margem, se você está escrevendo com legibilidade, se você escreveu o texto em parágrafos. Porque o que caracteriza um texto dissertativo é ele ser escrito em parágrafos, que é diferente de um descritivo, de um narrativo, certo? Então, você precisa escrever o texto em parágrafos. Então, isso é avaliado aqui. Depois, a coerência, depois, a coesão, o tipo textual, que é o dissertativo, e a linguagem, que é a linguagem culta da norma portuguesa, da língua portuguesa. Então, assim, eu sempre falo nas aulas, gente, evitem usar termos informais, termos sobre dia a dia, não, fala cotidiano, etc. Não usa, coloca entre outras, entre outros. Então, utilizar sempre o aspecto formal da língua. Formal não é rebuscado, tá? Rebuscado é diferente de formal. Formal é aquilo que não é informal. Então, gírias, palavras, neologismos, né? Essas coisas a gente não utiliza, porque isso não é formal, tá bom? Uma outra questão que eu tenho que pensar é sobre os aspectos técnicos, né? E aí a banca vai avaliar o quê? O tema e o que você está escrevendo sobre o tema. Por exemplo, as suas ideias, o seu desenvolvimento e os seus argumentos. A força dos argumentos precisa ter um repertório cultural que sustenta esse argumento. Então, assim, por que é importante a gente, quando está estudando redação, ler muito? Porque a gente vai precisar de argumento e de um argumento que tenha repertório, que é diferente da gente falar sobre só a nossa experiência de vida. A gente tem que citar uma legislação, um filósofo, um dado, uma estatística. Isso é repertório. Um livro, uma obra, um evento, seja lá o que for. Isso é repertório cultural. Então, a gente precisa ter repertório, porque o repertório dá força para o que a gente está apresentando na redação, certo? Então, pelo menos 2 repertórios na redação precisa ter. Ah, Dani, eu citei a Constituição e eu citei também um dado da Codeplan sobre o número de alguma coisa. Tá bom, já são 2 repertórios culturais. Ah, eu citei a Constituição e eu citei uma obra de um livro fulano de tal. Também é repertório cultural. Desde que esse repertório sustente a sua informação, é repertório cultural, certo? Então, olha só, a gente precisa pensar sobre essa redação de uma forma técnica. Eu vou chegar lá e vou escrever qualquer coisa? Não, eu sei o que a banca quer ver. O que a banca quer ver? Que eu atenda ao tema, que eu escreva em parágrafos, que eu desenvolva minhas ideias, que eu apresente repertório cultural. Então, eu vou fazendo um checklist do que precisa ter na minha redação e vou pensando sobre isso até o dia da prova. Até o dia da prova, eu preciso, na redação, elencar todos esses pontos. Eu preciso articular o tema, eu preciso atender ao tópico, se for uma redação com tópicos, eu preciso ter repertório cultural, tudo isso eu preciso ir pensando na redação. Então, não é sentar e escrever. Tem que ter técnica, porque a banca precisa achar esses elementos aqui de avaliação no seu texto, certo? Beleza. O que me leva a uma nota 0? Não desenvolver o tema, ou seja, fugir do tema. O tema está falando de recursos hídricos. Você vai e fala só de meio ambiente. E você não aponta os recursos hídricos. Você fugiu. Então, saber explorar um tema é importantíssimo para conseguir fazer uma boa redação. Porque se você não aborda o tema no desenvolvimento do texto, você pode estar fugindo do tema. Ah, o tema está pedindo para falar sobre o desarmamento, mas você leu lá e você começou a falar sobre violência e você ficou em violência e você não traz nada de desarmamento, você fugiu do tema. Então, eu preciso saber explorar um tema para poder escrever bem uma redação. Não desenvolver você tem nota 0 se você não escrever um texto dissertativo, se você escrever um poema, ou se você escrever uma narrativa. Se você escrever a lápis,
se você entregar a folha do texto definitivo em branco, se você escrever menos do que 20 linhas, tudo isso é nota zero. Se você escrever predominantemente em língua estrangeira, se você redigir com letra ilegível, que não dê para corrigir, se você redigir o texto com muito espaçamento, você coloca as palavras muito longe, ou você não vai até a margem o tempo todo, e a banca entende que você está fazendo isso para ganhar linha, você pode ter a redação com nota zero também. Utilizar expressões de discriminação, injuriante ou abusiva, apresentar identificação, seu nome, pedidos, números, letras, sinais, desenhos, e apresentar texto sob forma não articulada verbal, só com desenho ou pictografado, alguma coisa assim. Então, tudo isso é passível de nota zero. Então, gente, o que acontece? Aqui, o edital disse o que sobre a prova de redação? Olha lá, vamos ler lá em cima. Ó, a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máximo de 30, a respeito do tema relacionado aos conhecimentos básicos de atualidades. Aí ele manda a gente lá no anexo 4 para ver o que é sobre atualidades que ele está falando. E ele está falando sobre isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só esse tantão de coisa aqui, ó. Atualidades. O que pode cair como tema da prova de redação discursiva? Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. Ou seja, o mundo. Pode cair qualquer coisa, certo? E caindo qualquer coisa, eu vou falar o que eu falei para o outro grupo. Você precisa se organizar diante desses tópicos aqui. Então, eu fiz mais ou menos uma organização para vocês. Quando eu falo de sociedade, eu falo de educação, eu falo de segurança, eu falo de saúde, eu falo de transporte, eu falo de cultura. Aí, um outro subitem seria política, economia e relações internacionais. E um outro subitem, desenvolvimento sustentável, ecologia, energia e tecnologia. Então, eu fiz 3 subitens para vocês, dentro de todos esses tópicos de atualidade. Por quê? Aí vocês se organizam. Vamos supor que você está lendo sobre a Constituição. A Constituição assegura o direito a todo brasileiro de saúde, educação, moradia, Paranã. Vamos supor que você leu esse artigo lá. Isso já é um repertório cultural. Isso serve para uma redação que fala sobre educação, que fala sobre segurança, que fala sobre saúde. Sim ou não? Sim. Então, esse repertório já serve para um monte de coisas. Vamos supor que você leu lá, igual a colega da turma de correção leu, que Minas Gerais é o estado em que mais tem, saiu no Jornal Nacional semana passada, que mais tem casos de feminicídio no Brasil. Isso é uma informação relevante para falar sobre o quê? Sobre segurança. Para falar sobre o quê? Sobre a própria questão da sociedade. Para falar sobre essas questões relacionadas à cultura, que é o machismo estrutural, enfim. Então, às vezes, um repertório cultural você consegue usar em vários temas de redação. É isso que vocês precisam fazer a partir de agora. Ah, Dani, eu li sobre a Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos serve para uma redação que fale sobre educação, que fala sobre segurança, que fala sobre cultura, que fala sobre relações internacionais. Então, olha para quantas coisas a Declaração de Direitos Humanos pode servir. Então, a partir de agora, tudo que vocês forem lendo, vocês vão escrevendo lá no caderno de vocês. Ah, eu acabei de ver um dado sobre o meio ambiente. Você vai lá sobre as queimadas. Você vai lá e escreve. Isso dá para articular com uma redação sobre economia, sobre relações internacionais, sobre desenvolvimento sustentável, sobre ecologia, sobre energia, sobre política. Então, você vai lá e você faz essa articulação para que você consiga, daqui até a prova, elencar o maior número de situações e de temas que aquele texto, que aquele repertório cultural vai te servir. Certo, gente? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês dentro do próprio edital. Alguma pergunta sobre o edital? Ou a gente pode continuar? Podem levantar a mão, abrir o microfone. Fiquem à vontade aí. Podemos continuar, então? Beleza. Então, sobre o texto dissertativo, o que a gente precisa saber sobre esse texto? A banca vai querer ver um texto dissertativo. O que é dissertar? É falar sobre um determinado assunto com uma certa distância. Por isso que tem um critério chamado impessoalidade.
Então, você vai falar desse... eu vou falar sobre o desastre natural. Então, eu não vou falar como se eu estivesse lá no meio do desastre. Eu estou falando sobre o desastre. É uma certa distância. Eu vou falar sobre ele em diversos ângulos, em diversos aspectos. É um texto escrito em parágrafos, organizado com sequenciação de ideias em períodos. Tem que ter impessoalidade e objetividade, porque só são 30 linhas, né? A gente não consegue escrever tudo. Então, a gente tem que ter poder de síntese também, né? E aí, como que a gente olha, a gente chega lá no dia da prova, a gente vê um tema. Esse tema, ele pode ser um tema livre, que é aquele tema que você vai ter que escrever a introdução, você vai ter que escrever o parágrafo de desenvolvimento e a elaboração crítica. Ou esse tema pode vir com tópicos, que é o que as bancas mais estão utilizando, temas com tópicos ou aspectos. Por que as bancas mais têm utilizado esses tipos de tema para provas de nível superior? Porque uma redação com tópicos ou com aspectos, a banca já te enquadra. Se você não souber mais ou menos sobre aqueles aspectos, você já tem uma nota muito baixa. Então, é mais fácil eliminar. Uma redação de tema livre, fale sobre os desastres naturais. É muito amplo. Desastre natural, eu posso falar qualquer coisa e a banca vai ter que aceitar. Eu estou falando de desastre natural. Agora, quando ela me enquadra num tópico ou num aspecto, eu tenho que saber exatamente sobre aquilo ali. É aquilo que ela vai avaliar. Porque aquele tópico ou aquele aspecto tem até nota. Então, ela está avaliando a minha escrita dentro daquele enquadramento. Então, por essa razão, a gente treina mais as redações com tópicos. Por quê? Porque é o que mais a gente tem hoje em dia para concurso de nível superior. São as redações com aspectos, as redações com tópicos. Então, bora lá. Como é que a gente começa? A gente começa pensando sobre o tema. E aí a gente precisa explorar bem esse tema para organizar bem a nossa redação, para a gente não fugir do tema. Então, hoje, basicamente, a gente vai trabalhar a exploração de temas, certo? E aí eu vou ensinar uma técnica para vocês explorarem o tema e vocês organizarem a redação de vocês a partir da exploração desse tema. Porque fazendo isso, você não foge. Você não consegue fugir do tema, que é a nossa primeira preocupação. Porque se você foge do tema, você pode escrever uma redação de 30 linhas, fugiu do tema, não tem jeito, acabou. Então, é uma preocupação atender ao próprio tema, certo? Então, bora lá. Exploração de temas e organização do texto. O que é explorar um tema? É entender bem o tema é a condição essencial para organizar o texto com coerência argumentativa. Porque se você não entende bem o tema, você vai escrevendo um parágrafo que vai levar a outro, mas não tem nada a ver com o tema, pronto, você perdeu a redação toda. Então, eu preciso entender bem o tema. Muitas informações estão contidas nos temas. Ao menos 3 ideias para os seus 3 primeiros parágrafos estão dentro do tema. Então, gente, uma coisa que eu aprendi corrigindo redação é que toda banca, quando ela apresenta uma proposta de redação, ela faz um documento chamado expectativa de resposta do candidato. Então, se você souber trabalhar bem o tema, entender bem o tema, você já está com a sua redação praticamente organizada. Porque todas as partes do tema precisam estar lá nos seus parágrafos. Se você conseguir fazer isso, você não tem como fugir do tema. É muito difícil você fugir. Tem como fugir? Tem, mas é mais difícil. Por isso que você precisa aprender a explorar bem o tema. Então, vamos lá. Eu trago aqui, então, a proposta da Quadrix, que foi uma proposta de 2022 para o concurso regional de psicologia, tá? Então, essa redação, ela tem tópicos. Ela não é uma redação livre, ela tem tópicos ou aspectos, né? As bancas chamam assim. Ou seja, ela te enquadra em 2 pontos, tá? Então, olha só. Vamos ler aqui. Qual é o tema? Saúde mental e relações de trabalho, no contexto da pandemia da Covid-19. Percebe que eu tenho 3 assuntos aqui, ó. Saúde mental, só que essa saúde mental está relacionada à partícula E aqui,
com relações de trabalho. Não é uma saúde mental na família, não é uma saúde mental na faculdade, é uma saúde mental relacionada ao trabalho. Isso tudo também está relacionado em um contexto. Qual é o contexto? Da pandemia. Então, não é uma saúde mental na relação de trabalho em qualquer situação. É no contexto da pandemia. Percebam que eu tenho 3 assuntos aqui: saúde mental, relações de trabalho e contexto da pandemia. Certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso entender esse tema para eu poder organizar ele aqui nos meus parágrafos. Certo? Mas olha só. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente. Quando a banca coloca aborde necessariamente, ela não está pedindo, ela está mandando. Se você não abordar, você não vai ter uma boa nota na redação. Porque quando a banca começar a ler sua redação, ela vai procurar esses 2 aspectos aí nos seus parágrafos. E é aí onde está a pontuação. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso atender ao tema, eu preciso escrever um texto dissertativo em parágrafos, eu não posso ficar deixando muito espaço na margem, minha letra tem que ser legível, eu preciso organizar os parágrafos. Agora, vamos para o outro ponto. Eu preciso organizar a redação, desenvolver a redação com sequenciação de ideias e com poder de argumento. Isso é o que a banca está me avaliando, certo? Diante disso, isso aqui tudo isso que eu falei para vocês é avaliado em 30 pontos. Então, a gente precisa pensar. Aí você vai me dizer assim, Dani, eu tenho 2 tópicos. Numa redação com tópicos, aqui, no caso da Quadrix, você não está vendo um valor para cada tópico, tá vendo? Não tá. Mas outras bancas colocam um valor. Por exemplo, o tópico A vale 10, o tópico B vale 5. No caso da Quadrix, ela não coloca. Por quê? Ela avalia o conjunto da situação. Ela não coloca ponto para cada tópico. Já outras bancas colocam, o CESP coloca. Então, o que a gente vai fazer aqui? Diante disso, quando a banca ela coloca uma pontuação para o tópico, o que eu falo para vocês? Gente, vai direto para o tópico. Escreve o parágrafo direto para o tópico. Nesse caso aqui, como ela não coloca, aqui a gente pode fazer uma introdução, desde que a introdução esteja relacionada com o tema, com o núcleo do tema. Aí eu faço uma introdução, depois o próximo parágrafo é o meu aspecto A e o próximo parágrafo é o meu aspecto B. Vamos então para os aspectos. Aspecto A. Mudanças ocorridas nas relações de trabalho em razão da pandemia da Covid-19. Então, bora lá, olha só. Eu tenho o tema, que é saúde mental e relações de trabalho no contexto da pandemia da Covid-19. Se eu fosse começar essa redação com uma introdução, o que eu poderia trazer para a minha introdução, que não é nem o que está no aspecto A, que é as relações de trabalho, e nem o que está no aspecto B, que é a saúde mental do trabalhador. O que me sobra do tema, então, para eu trazer para a introdução? Me digam aí. Das 3 partes do tema. Uma está abordada pandemia, Dani. Oi? Falar sobre a pandemia, iniciaria falando sobre a pandemia. Isso, exatamente. Por quê? No aspecto A, eu já estou trazendo as relações de trabalho, certo? No aspecto B, eu já estou trazendo as mudanças de rotina e a saúde mental, ou seja, saúde mental e relações de trabalho já estão nos 2 aspectos aqui. Então, o que não está como parte direta nos aspectos? Está como preâmbulo, o contexto da pandemia. Então, o que eu poderia trazer nessa introdução? O contexto da pandemia, o como aconteceu a pandemia, em virtude da pandemia, muitas situações, a sociedade teve... Fiz uma introdução. Agora eu vou para o aspecto A. Qual é o aspecto A? Mudanças ocorridas nas relações de trabalho em relação da pandemia. Aí você vai puxar aqui, ó, diante do contexto da pandemia, muitas relações foram alteradas nos trabalhos, nos diversos tipos de trabalhos. Entre elas, aí você vai dizer quais são. Gente, todas as vezes que um tópico traz um assunto, igual aqui, ó, mudanças ocorridas. Tá no plural, não tá?
Ele quer que você detalhe que mudanças são essas. Não é só para dizer assim, ó, muitos tipos de mudanças ocorreram no trabalho. Não, a banca já sabe que muitas mudanças ocorreram. Ela quer saber quais. O que está por trás de mudanças aqui é quais. Quais mudanças, certo? E o tópico B, efeitos dessas mudanças sobre a rotina e a saúde mental do trabalhador. Aqui no tópico B, é como e quais aconteceram esses efeitos que mudou a rotina e ainda impactou na saúde mental. De quem? Do trabalhador. Quando a banca for corrigir, ela vai olhar ponto por ponto para saber se você abordou essas questões dos tópicos. Por isso que é muito importante explorar. E como que eu exploro? Se fosse um tema livre, eu tiraria o núcleo do tema, eu tiraria as partes integradoras e a localização. Como é um tema com tópicos, eu só preciso saber quantas partes tem esse tema. Nesse caso aqui, tem 3 partes. 2 delas estão diretamente abordadas nos tópicos e uma não está, que é o contexto da pandemia sozinha. Então, eu começo a minha redação falando sobre isso. Gente, deu para entender que todo tema ele tem partes articuladas? É a primeira coisa que vocês precisam entender. Os temas têm partes articuladas. Se é uma redação com tópicos, eu vou olhar para as partes do tema e ver qual tópico está abordando qual parte. Então, o que a gente entendeu aqui? Que saúde mental está relacionada ao tópico B, relações de trabalho está no tópico A. Se eu vou fazer uma introdução, então eu começo fazendo com o contexto da pandemia, que é o que é mais geral aqui. Geralmente, o núcleo do tema é o que é mais geral e é o que vem para a introdução. As partes específicas ficam nos outros parágrafos de desenvolvimento, que no caso é quando tem tema livre. Aqui, nos parágrafos dos aspectos. Vamos lá, eu quero saber se vocês entenderam pelo menos essa primeira abordagem que eu trago para vocês. Me digam aí. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Oi, Dani, essa aula vai ficar gravada? Está gravada. É porque depois, se puder me passar, é porque meu filho vai fazer o concurso, e aí eu queria passar para ele. Ele tá trabalhando na academia agora e não tem como assistir. Sem problema. Se ele quiser fazer o curso depois, a Beth está entrando aqui para conhecer um pouco da técnica. Se ele quiser conversar depois sobre as outras aulas, tá, Beth? Aí você fala comigo no privado. Ah, beleza. Então, tá bom. Beleza, gente. Então, ok. Aqui a gente já mais ou menos entendeu. Então, eu tenho um outro tema. Esse já não é um tema com tópicos, é um tema livre. O que é um tema livre? É o tema que a banca me dá o tema e não me enquadra em canto nenhum. Ela me manda escrever, certo? Então, esse tema ali, aqui, já é um outro tema, é o da SEDEST de 2019. Ele é o seguinte: o sofrimento social no âmbito das políticas públicas e econômicas do Distrito Federal. Como ele é um tema livre, a banca quer que eu faça a introdução, a banca quer que eu faça 2 parágrafos de argumentos no mínimo e uma elaboração crítica, que é como se fosse uma conclusão. Nesse caso, como o tema é livre, eu posso explorar esse tema e já organizar os parágrafos. Então, por exemplo, esse tema ele tem um núcleo, que é a parte mais geral, ele tem uma localização, ele está localizado em algum lugar, em algum ambiente, em algum estado, em algum país, e ele tem as partes que se articulam com o núcleo, que vão ser as partes do meu desenvolvimento. Então, esse tema, na verdade, ele está entre 3 a 4 partes, sabendo que uma parte está dividida em 2 porque são meus argumentos, mas a outra é a minha localização e a outra é o meu núcleo, aquilo que é mais geral. Pensando assim, que eu tenho uma parte mais geral, outras que são mais específicas, e uma que é a minha localização, vocês conseguem identificar onde esse tema está localizado? País, estado, situação, ambiente? Onde que esse tema está localizado? Estado, né? No No Distrito Distrito Federal. Exatamente. Então, a gente já sabe que ele está no Distrito Federal. Agora, qual é a parte central, o núcleo desse tema? Sofrimento social. E Políticas públicas, não?
Não, é o sofrimento social, é a Sofrimento social. parte mais Sofrimento geral. social. É a parte mais geral. Porque as políticas públicas e econômicas, porque não são só públicas, são públicas e econômicas, elas são os meus argumentos. É aquilo que eu estou falando sobre o sofrimento social. O sofrimento social, ele está onde? Ele está nas políticas públicas e econômicas. Então, percebam que se eu fosse desenvolver essa redação, eu teria que falar sobre sofrimento social aqui na introdução, que é a minha parte mais genérica. O que é sofrimento social? É um monte de coisa. É fome, é falta de moradia, é não ter trabalho, é desemprego, é um monte de coisa é sofrimento social. É a parte mais genérica. Desse sofrimento social, no Distrito Federal, eu preciso puxar aquilo que é no âmbito das políticas públicas e aquilo que está no âmbito das políticas econômicas. Então, políticas públicas vêm para um argumento, políticas econômicas vêm para outro argumento. Então, percebam que o próprio tema, ele já me ajuda, ele já consegue fazer uma organização no meu texto. Se eu conseguir explorar bem esse tema, eu consigo tirar a introdução, o argumento 1 e o argumento 2. Do tema, eu não preciso pensar no que eu vou escrever. Do tema, eu já consigo fazer essa organização. Então, e a minha elaboração crítica, que é o final, são as minhas propostas para resolver o problema. Que problema? O sofrimento social. Então, aqui no último parágrafo vem as minhas propostas. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que eu preciso saber explorar um tema. Se eu não souber interpretar um tema, explorar um tema, organizar o tema na redação, articular, no caso aqui da redação com tópicos, se eu não souber ler esse tema e ver qual parte que o tópico A está abordando, qual parte que o tópico B está abordando, o que me sobra, se eu não conseguir fazer essa proposta, porque essa redação é sobre a pandemia? Me digam aí. Essa redação é sobre pandemia? O que vocês acham? Essa aqui da Quadrix. Não. Mas a galera pode ir lá e escrever sobre a pandemia. Escrever tudo o que aconteceu na pandemia. Quantas pessoas morreram, vacina, nananã, um monte de coisa. Só que essa redação não é sobre pandemia. Ela está num contexto de pandemia, mas ela é sobre saúde mental e relação de trabalho. Aonde? Na pandemia. Então, percebam que os dois tópicos, o A e o B, abordam exatamente saúde mental e relação de trabalho. Lógico que eu tenho que trazer isso num contexto da pandemia, mas se você for escrever sobre a pandemia, você fugiu do tema. Vocês estão entendendo isso, gente? Beleza. Porque isso é muito importante numa redação com tópicos. O que a banca vai procurar? Vai procurar exatamente o que está sendo pedido no tema e nos tópicos. Beleza. Mas eu comecei a minha redação falando sobre o contexto da pandemia. O mundo viveu nos últimos 2 anos um contexto da pandemia da Covid-2019. Ponto. Da Covid-19. Ponto. Tal pandemia trouxe inúmeros prejuízos para as sociedades. Olha só, entre eles, questões relacionadas à saúde, higiene, segurança, nananana. Aí você terminou o seu parágrafo de introdução. Aí você vem para o tópico A, ó, mudanças ocorridas nas relações de trabalho em razão da pandemia. Diante disso, muitas mudanças ocorreram nos ambientes de trabalho, tendo em vista a razão da pandemia. O trabalho passou a ser virtual e tal. Aí você vai trazer as mudanças. Depois que você escrever as mudanças, os efeitos dessas mudanças na saúde mental do trabalhador. Ainda que o trabalhador estivesse protegido da Covid-19 trabalhando em casa, muitos efeitos em relação à sua saúde mental aconteceram, tais como, e aí você vai trazer os efeitos. Então, percebam que, no final das contas, a pandemia ela é um pano de fundo, ela é um preâmbulo, mas a redação não é sobre a pandemia. Ela é sobre a saúde mental e as relações de trabalho no contexto da pandemia. Se você não explora direito o tema, você vai escrever sobre pandemia, aí você se lasca, porque aí você começa a escrever sobre pandemia, aí você vai puxando pandemia, mas o assunto não é esse. O assunto, enfim, o assunto do núcleo do tema não é esse. Isso está claro, gente, para vocês, em relação a explorar bem o tema? Sim?
Beleza. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Então, cada tema, ele tem um núcleo, que é a parte mais central, mais geral, e todas as outras partes estão tratando desse assunto principal, certo? Depois ele tem as partes integradoras, que são as que se referem ao núcleo, isso mais num tema livre, tá? E depois eu tenho a localização, que são os espaços ou os contextos em que esse tema está inserido. Se eu tenho um tema, assim, relacionado a proteção, a sigilo e anonimato, né, dos dados das pessoas na internet. Onde que esse texto está inserido? No mundo de internet, no mundo tecnológico. Ah, eu tenho um tema sobre os desastres naturais. Onde que esse texto está inserido? Em que situação? Em que localização? Meio ambiente. Ah, eu tenho. Então, cada tema está inserido num contexto mais geral. Às vezes, a localização está na cara, quando fala Brasil, Distrito Federal, enfim, e às vezes não. Essa localização ela é um contexto. Eu tenho que ler e saber em que contexto esse tema está inserido. Após o momento que eu exploro esse tema, eu tenho que organizar esse texto. Então, esse texto, que é um texto dissertativo, ele é organizado em parágrafos. E como que eu construo um parágrafo? É uma coisa que muita gente pergunta, Dani, como que constrói o parágrafo? O parágrafo é construído por períodos. Um período que vai sequenciando o outro e que finaliza o parágrafo. Então, eu ensino uma técnica. Dani, é só essa técnica que é aceita? Não, gente, tem várias técnicas. Eu ensino uma. A partir do que eu percebi corrigindo redação, eu entendi que para você organizar um parágrafo e que ele seja coerente, que ele tenha pelo menos 6 linhas, que é o que você vai precisar, que ele comece e termine com uma ideia, eu entendi que um parágrafo é feito por pelo menos 3 períodos. Um que você declara, um que você sustenta e um que você amplia a informação. Então, essa técnica é a técnica que a Dani ensina para construir parágrafo. Foi a partir dessa técnica que muita gente aprendeu a construir parágrafo. Dani, mas eu já sei construir parágrafo, eu não preciso dessa técnica. Ótimo, não use então. Se você não precisa dessa técnica para construir parágrafo, use a sua técnica de construção de parágrafo. Isso aqui é para quem não sabe construir, ou tem dúvida, tem insegurança, acha que o parágrafo está insuficiente, está superficial. Aí você aplica a técnica, que aí você não consegue fugir, a partir da exploração do tema, né? Então, vamos supor que você explorou lá o tema e agora você tem alguma coisa para escrever na introdução. E a introdução é o seu primeiro parágrafo. E ela vai falar sobre a pandemia, certo? O contexto da pandemia. Então, como é que você vai construir esse parágrafo? Você vai declarar alguma coisa sobre a pandemia. Depois você sustenta essa informação. E depois você amplia essa informação para o próximo parágrafo. Lembrando que você já sabe o que cada parágrafo vai ter, porque você já organizou sua redação, certo? Então, você já sabe o que vai estar escrito em cada parágrafo. Pelo menos o assunto geral. Então, diante disso, você vai declarar, sustentar e ampliar. Dani, o que é declarar? É falar alguma coisa sobre aquela situação, no caso, sobre a pandemia da Covid-19. Depois que você declarou, que pode ser a partir do próprio tema, que pode ser a partir de parte do tema, vamos declarar alguma coisa sobre a pandemia. A pandemia da Covid-19 iniciou-se no ano de 2020 e acarretou em várias mortes no mundo todo. Pronto, você declarou, sim ou não? Declarei alguma coisa. Agora eu vou sustentar essa informação, certo? Eu posso sustentar com uma informação de jornal, eu posso sustentar com uma fonte de um texto, eu posso sustentar com um dado, eu posso sustentar com qualquer coisa que eu quiser sustentar. Sustentei a informação. De acordo com o jornal, com os meios de comunicação televisivos, no Brasil, a pandemia foi responsável por mais de 600 mil mortes. Pronto. Sustentei. Sustentei com um dado, com um repertório cultural. Lembrando que a banca, ela vai somatizando os seus repertórios culturais, certo? Como uma parte dos mecanismos linguísticos do seu texto, do desenvolvimento. Agora eu vou sustentar, eu vou ampliar essa informação. Como que eu amplio essa informação? O que eu vou escrever no meu próximo parágrafo? Eu vou escrever sobre relações no trabalho. Aí,
Agora, meu último período vai apontar para o que eu vou escrever no próximo parágrafo. A gente vai fazer muito exercício disso, tá, gente? É como se fosse a tese, Fabi. Depois você tem que sustentar essa tese, né? E aí, eu vou ampliar essa informação. Então, diante disso, muitos países precisaram alterar a sua organização social, entre elas a forma de trabalho. Pronto. E agora? Agora é o meu tópico A, o meu aspecto A. O que está pedindo no aspecto A? No próximo parágrafo, está pedindo para eu dizer mudanças ocorridas nas relações de trabalho. Agora eu tenho que atender a esse aspecto aqui, ó. Mudanças ocorridas. Quais mudanças? Aonde? Nas relações de trabalho. Em razão do quê? Da pandemia da Covid-19. Perceba que no próximo parágrafo eu vou ter que fazer 3 articulações, ó. Mudanças. Aonde? Nas relações de trabalho, na pandemia da Covid-19. E no último parágrafo, efeitos dessas mudanças sobre a rotina e a saúde mental do trabalhador. Então, eu vou ter que escrever, quando eu for escrever o parágrafo de cada aspecto, pensando exatamente no que está escrito ali no aspecto. Aí você vai vir aqui toda hora, ó. Eu já falei sobre mudanças ocorridas nas relações de trabalho? Falei. Então tá bom. Eu falei que essas mudanças ocorridas nas relações de trabalho foram em razão da pandemia? Falei. Então, eu estou atendendo ao tópico. Tópico B. Eu falei dos efeitos dessa mudança? Falei. Falei dos efeitos dessa mudança sobre a rotina de trabalho? Falei também. E sobre a saúde mental do trabalhador? Também falei. Pronto, atendi ao tópico B. Vocês vão ter que fazer isso o tempo todo, lá na hora da prova, se a redação for em tópicos. Você vai ter que vir aqui no tópico e olhar se você atendeu totalmente ao tópico. Porque o que vai ser avaliado na sua redação com tópicos é se você, ou aspectos, é se você está atendendo ao tema articulado aos tópicos, aos aspectos. Isso ficou claro, gente? Sim? Coloquem aí no chat para mim, por favor. Sim? Sim? Ótimo. Então, beleza. Bora lá. Então, vamos passar aqui. E aí, o primeiro parágrafo, né? Você vai declarar alguma coisa sobre o núcleo do tema, depois você vai sustentar, igual eu falei, depois você vai ampliar. Dani, cada período dá mais ou menos quantas linhas? Dá mais ou menos 2 linhas e meia, 2 linhas, porque um período é feito de sujeito, né, gente? Vamos lá para sujeito, verbo e complemento. Então, se é o sujeito, o verbo e o complemento, então eu vou ter aí mais ou menos umas 2 linhas escritas para cada período. Então, 2 linhas para o período de declarar, 2 linhas mais ou menos para o período de sustentar e 2 linhas mais ou menos para o período de ampliar. Eu tenho aí 6, 7 linhas escritas. Quando eu for para o parágrafo do tópico, vocês não podem esquecer de detalhar mais. Aí pode ser que as minhas linhas aumentem, né? Porque eu vou ter que detalhar. Eu vou ter que detalhar as mudanças ocorridas, vou ter que falar dessas mudanças nas relações de trabalho, vou ter que citar novamente a pandemia, que isso tudo foi efeito da pandemia, então pode ser que meu parágrafo tenha aí 8, 9 linhas, tá tudo bem. E os efeitos dessas mudanças sobre a rotina. Eu vou ter que trazer um repertório cultural também, que pode aumentar um pouco mais de linha, e aí tá tudo certo, tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? O nosso exercício de agora da nossa aula. A gente já viu a exploração do tema e a gente vai fazer isso mais vezes, tá, gente? A aula de quarta-feira, ela também vai ser uma aula síncrona, tá? Mas eu vou deixar ela gravada. Essas 2 primeiras aulas eu quero fazer elas síncronas com vocês. Mas quem não puder estar aqui presente, depois vê a aula gravada. Então, hoje, eu falei do edital, eu falei desse texto dissertativo, eu falei que a gente precisa explorar o tema, senão a gente não consegue escrever a redação. Eu falei que cada tema tem mais de uma parte e que essas partes estão no desenvolvimento da redação. E também citei a estrutura de escrita do parágrafo. Eu só citei. A gente ainda não fez exercício, a gente ainda não treinou. Isso a gente vai fazer no próximo encontro, tá bom? Mas hoje eu quero que a gente comece fazendo isso juntos, tá? Então, olha só. Eu vou abrir aqui uma outra tela. Eu vou colocar essa redação da Quadrix na tela.
e eu vou escrevendo junto com vocês, para vocês perceberem a organização desse texto. Isso eu quero que vocês entendam. A partir de agora, toda redação que vocês pegarem, toda proposta de redação, vocês vão ter que fazer essa lógica, para vocês não fugirem do tema e conseguindo escrever. Tá tudo bem, gente? Certo? Então, a partir de agora, eu vou falar igual eu falei para o grupo anterior. A partir de agora, gente, tudo que vocês fizerem de redação já é para a prova. Já é já está estudando, já está escrevendo, pensando no dia da prova. Certo? Então, tudo que a gente vai fazer aqui já é pensando no dia da prova. Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou abrir o outro, tá bom? Tem alguma pergunta específica? Podem ficar à vontade. Sobre o que vocês querem. Ah, Dani, eu não entendi isso que você falou. Se tiver, pode falar aí, tá? Uma outra coisa é que quando vocês estiverem escrevendo a redação, vocês podem tranquilamente, me surgiu uma dúvida. Me surgiu uma dúvida que eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus, a Dani explicou isso, mas eu não lembro. Vocês podem me mandar um áudio falando a dúvida. A única questão é que eu não sei se eu vou responder na hora, mas eu sempre respondo depois, tá? E aí não tem problema. Vocês podem, Dani, você já falou sobre isso, eu estou aqui estudando e eu queria entender melhor isso aqui. Eu sei que você já falou, mas eu não estou conseguindo articular. Vocês podem mandar, tá? Isso faz parte do curso, tá bom? Deixa eu ampliar aqui. Beleza, vocês já estão vendo aí? Já, né? Eu só peguei o tema da redação e trouxe para cá, para uma folha, para a gente poder. Vamos supor que eu cheguei lá no dia da prova, você chegou lá no dia da prova, e foi isso aqui que você encontrou, né? Foi esse tema aqui que você encontrou. Então, o que é que você vai fazer? Você vai, primeiro, olhar para o tema e fazer a organização dele. Então, bora lá. Saúde mental e relações de trabalho no contexto da pandemia da Covid-19. Esse texto está falando de quantos assuntos? Eu já vou começar aqui a me organizar. Saúde mental é um assunto, relações de trabalho é outro. Só que eu tenho uma partícula. Essa partícula é aditiva. Eu não posso falar de saúde mental separado de relações de trabalho, no sentido de que essas duas situações estão articuladas, certo? Mas essa saúde mental e essa relação de trabalho está em um contexto, está localizada em um lugar. Que lugar é esse? A pandemia da Covid-19. Agora, eu vou olhar para os aspectos. Mudanças ocorridas, mais de uma, certo? Mudanças ocorridas nas relações de trabalho. Então, a parte que está falando de relação de trabalho já está aqui, o verdinho já está aqui, em razão da pandemia da Covid-19. E efeitos dessas mudanças sobre a rotina e a saúde mental. Então, a saúde mental, o amarelinho, já está nesse tópico B aqui, do trabalhador. Beleza. Então, já que são 2 tópicos, eu vou fazer uma introdução. Só que eu não vou escrever na minha introdução, o que já está abordado lá nos aspectos, senão eu vou ser redundante, eu vou gastar a linha à toa. Então, a minha introdução tem que ser aquilo que é mais geral aqui no tema, né? Tem que ser aquilo que é mais geral no tema. Então, a minha introdução vai ser sobre aqui, o contexto da pandemia da Covid-19. Essa vai ser a minha introdução. Beleza, minha introdução vem para cá. O aspecto A está falando basicamente das mudanças ocorridas na relação de trabalho. Está falando de relação de trabalho, mas está falando das mudanças que ocorreram na relação de trabalho. Então, relação de trabalho vem para cá, mas eu tenho que falar das mudanças, certo? Em razão da pandemia. E o aspecto B está falando dos efeitos dessa mudança
na rotina do trabalho e na saúde mental do trabalhador. Então, já está aqui, efeitos dessa mudança. Beleza. Então, percebam, gente, ó, que eu vou fazer uma redação com 3 parágrafos. Se eu tenho 30 linhas, eu posso dividir igualmente 10 para cada, ou eu posso deixar mais linhas aqui para falar desses 2 tópicos, porque a banca quer que eu detalhe mais, e menos linhas um pouquinho para falar aqui do contexto da pandemia. Até aqui, tudo bem? Todo mundo está conseguindo entender a organização desse texto? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Beleza. Então, eu cheguei lá no dia da prova e eu me organizei dessa forma, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Vamos supor que eu já fui lá no caderno de questões, já respondi minhas questões, vi que lá no caderno de questões tem um dado da Codeplan sobre mortes da Covid, vi que tem um texto lá que está falando sobre as relações de trabalho, já vou marcando tudo lá, que tudo isso pode me ajudar aqui. Eu não vou fazer cópia literal de nada, mas tudo isso pode me ajudar aqui nas minhas ideias, dentro da minha redação. Marquei tudo lá, respondi minhas questões, voltei para cá para a redação, para agora sim escrever a redação e entregar a prova. Beleza. A Dani me disse que, para escrever o parágrafo, eu tenho que escrever o parágrafo em períodos. Então, eu vou declarar, depois eu sustento, depois eu amplio. Amplio para quê? Para o próximo parágrafo. Esse próximo parágrafo aqui está falando de relações de trabalho. Ó. Então, eu tenho que ampliar pensando nisso. E esse outro aqui, quando eu terminar de escrever, eu tenho que ampliar pensando nisso aqui, ó, nesses efeitos dessas mudanças sobre a saúde mental. Beleza, então eu já entendi tudo isso e agora eu vou começar a escrever. Dentro da proposta de escrita de período, declaro, sustento, amplio. Declaro, aqui também, sustento e amplio. Mesmo que a sustentação seja aqui mais detalhada, eu vou sustentar. Então, beleza, peguem aí o material de vocês. A partir de agora também, gente, sempre tenham em mãos a folha de redação, tá? A folha de redação, porque aí você já vai escrevendo todas as suas redações, você já escreve direto na folha de redação, não escreve no caderno, não escreve numa folha em branco. Por quê? Porque você já vai treinando essa estrutura, tamanho de letra, quantidade de linhas, tudo na própria folha da redação. Nesse material que eu mandei para vocês no grupo, eu mandei a proposta toda dessa redação aqui. E eu acho que lá tem, não tenho certeza, mas me digam, se lá tem a folha de redação junto. Tem, não? Não foi com a folha de redação, não? Então, eu vou mandar a folha de redação para vocês, tá? Porque é importante vocês terem a folha de redação da banca. Que geralmente a banca... porque só foi o caderno, né? É verdade, só foi o caderno. Mas é bom vocês terem a folha de redação, tá? E vocês imprimem várias. E aí, depois que vocês imprimirem várias, aí vocês vão escrevendo só em cima delas, tá bom? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Beleza, eu vou abrir aqui só a prova em si, a folha da prova, para a gente dar uma olhada nela. Porque quando eu também me organizo para escrever, eu preciso pensar nessa proposta de redação e nos textos motivadores que estão aqui, porque eles podem ser os meus repertórios culturais, se eu souber parafrasear. Então, como que está escrito aqui? Ó, nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não foi escrito na folha de texto definitivo. O texto deverá ser manuscrito em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. O espaço destinado à transcrição de folha de texto definitivo não pode ser assinado, rubricado, feito desenho, nada. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. Então, bora lá. A gente já explorou o tema, a gente já organizou a nossa redação. Agora, vamos ler os textos motivadores para ver se os textos se encaixam em algum dos tópicos, tá? Como proposta.
O governo de coalizão da Bélgica anunciou um pacote de mudanças na legislação trabalhista do país. Pelas alterações propostas, funcionários poderiam solicitar uma semana de trabalho de 4 dias e teriam o direito de não responder mensagens dos chefes após o fim do expediente. As reformas que ainda precisam passar pela aprovação do parlamento também introduzem novas regulações ao mercado de plataformas digitais, como serviços de transporte e delivery. No caso da semana de trabalho de 4 dias, seria preservada a carga horária semanal de 38 horas da Bélgica, com jornadas mais longas para compensar uma folga na sexta-feira. Onde está isso? No jornal da Bélgica propõe introduzir semanas de trabalho de 4 dias. Nexo Jornal. Gente, diante desse texto motivador, esse texto motivador está falando basicamente da pandemia ou está falando basicamente das relações de trabalho para a saúde mental do trabalhador? Me digam aí. Qual parte do tema essa parte desse texto está falando? Pode falar. Relações de trabalho. Relações de trabalho que vão repercutir na saúde mental, certo? Então, são as relações de trabalho que vão repercutir na saúde mental. Beleza, Dani. Isso tem a ver com o quê? Vamos lá para os tópicos? Olha só com o que tem a ver. Tem a ver com um tópico aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Tem a ver com esse tópico aqui, ó. Efeitos dessas mudanças sobre a rotina e a saúde mental do trabalhador. Então, quando você for escrever esse tópico, esse texto motivador já te ajuda a pensar que muitas mudanças podem acontecer aonde? Nas leis trabalhistas, por exemplo, para preservar uma saúde mental. Entenderam? Então, você vai ler o texto motivador, interpretar o texto motivador e ver onde que ele cabe. Onde que ele cabe? E do que ele está tratando? Beleza. Próximo texto. Em decorrência da exploração mental, doenças psicológicas crescem de forma exponencial no século XXI, potencializando também o surgimento de moléstias como a síndrome de Burnout, além de restringir o direito à liberdade do trabalhador, submetendo-o a um cativeiro contemporâneo. Essa situação emerge em um cenário no qual não há mais uma separação entre o ambiente de trabalho e o ambiente de vida pessoal, visto que o trabalho pode ser realizado em qualquer lugar onde se possa estar conectado. Gente, essa situação de trabalho foi em decorrência do quê? No Brasil. Em decorrência, olha lá, a própria fonte diz, ó, o direito à desconexão. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O direito à desconexão, uma análise crítica do Instituto do Teletrabalho Brasileiro frente ao dano existencial como consequência da jornada excessiva em tempos de pandemia. Porque o que aconteceu? Na pandemia, essa perspectiva de se trabalhar em casa trouxe um outro problema. Qual foi o problema? O excesso de trabalho. O fato de estar conectado significaria que você poderia estar trabalhando. Então, isso tem a ver com qual fator? Tem a ver com as mudanças ocorridas nas relações de trabalho em razão da pandemia. Sim ou não? Sim. Exatamente. Então, esse texto motivador pode me ajudar a pensar sobre isso. Que muitas mudanças aconteceram a partir da conectividade, de estar o tempo todo conectado virtualmente, papapá. Então, por que eu não ajudo, que eu não concordo com essa ideia de muitos professores, de dizer que vocês têm que descartar os textos motivadores? Porque, olha só, lendo 2 textos motivadores, a gente conseguiu pensar em 2 situações ou mais para cada aspecto, sem ter que copiar o texto motivador. Eu não preciso copiar. Dani, mas eu posso usar o texto motivador como fonte, desde que você cite a fonte. Bora lá. Qual é a fonte aqui, ó? De acordo com Roberto Scalzilli, aí eu posso dizer, o fato de se estar conectado trouxe muitas mudanças, ou traz muitas mudanças para o contexto do trabalho pós-pandemia. Eu escrevi alguma coisa igualzinho que está no texto dela? Não. Eu simplesmente parafraseei a ideia dela e trouxe para mim, de acordo com ela, porque foi ela que escreveu isso aqui, certo? Então, eu não posso dizer que foi da minha cabeça, mas, de acordo com ela,
O que acontece? Em razão da pandemia, houve uma exploração de trabalho. Também não estou dizendo tudo que está escrito, eu não estou dizendo nada que está escrito igualzinho no texto dela, mas eu interpretei o texto dela e peguei ela como fonte. Isso eu posso fazer. Pode falar, Josi. Você quer falar? O segundo texto, ele está falando sobre também alguns efeitos, certo? Eu poderia colocar como efeito ou não? Eu interpretei errado. Qual efeito? Sim, efeito do contexto da pandemia, né? Efeito dessas mudanças de trabalho no contexto da pandemia, pode sim. Só que o que você não pode fazer, por exemplo, as doenças psicológicas, elas vêm como um efeito, mas elas não são só efeitos do trabalho, certo? As doenças psicológicas já existem há muito tempo. Mas a exploração mental do trabalho virtual gera uma doença psicológica. Você só tem que articular bem o contexto, porque se você colocar assim, as doenças mentais vêm da pandemia, tá errado. As doenças mentais não vêm da pandemia, mas a exploração do trabalho virtual na pandemia gera também doenças psicológicas, entenderam? Então, é um contexto. Já ouvi professores dizendo que não podia usar o texto motivador. Tem um monte de professor que fala, Tati, mas sabe o que é? É porque é assim, ó. Geralmente, o cursinho só dá 2 aulas para redação. Aí, o que acontece? O professor, ele, para não ter que explicar para o aluno como usar o texto motivador, porque dá trabalho, gasta tempo você explicar, ele vira para o aluno e fala assim, gente, não usa o texto motivador, não pode usar o texto motivador. Só que a prova não diz isso. A prova não diz que você não pode usar o texto motivador. O caráter de avaliação diz que você não pode fazer cópia literal do texto motivador. Você não pode. Mas usar a ideia do texto, usar a fonte, parafraseando, trazendo para a realidade das suas palavras, isso pode. O que não pode é fazer cópia literal. Agora, por que o professor fala para não usar? Porque ele vai ter que te ensinar a usar. E aí ele vai gastar tempo. E geralmente os cursinhos não dão muito tempo para o professor de redação. Então ele já diz logo para você não usar. O que você não pode fazer é pegar exatamente o que está escrito ali e colocar na sua redação. Você não pode. Então, como que você vai fazer isso? De acordo com Roberto Scalzilli, houve doenças psicológicas aconteceram pós-pandemia devido à exploração do trabalho virtual. Vamos dizer assim. Do trabalho mental. Aí sim, você está usando ela como fonte, mas você está trazendo a sua interpretação e a sua compreensão do texto motivador. Aí sim. Aí vamos supor, por que a banca não pode te apenar por isso? Porque ela é uma fonte, nenhuma banca diz que você não pode usar as fontes que estão no caderno de redação, o que diz é que você não pode copiar igual. Não pode. Tá, gente? Não copiem igual. Nunca façam uma cópia literal. Mas você usar a fonte, parafrasear, pode. É porque o professor fala para não usar, porque ele vai ter que te explicar como fazer isso. Isso dá trabalho. A Cris coloca assim, a banca não especificou se é expositivo ou argumentativo. Então, ela diz que é um texto dissertativo. Quando você disserta, você já está fazendo um texto expositivo, certo? Está falando sobre alguma coisa. Só que quando ela pede para você colocar mudanças, falar sobre efeitos, já são argumentos, Cris. Não tem como não ser argumento. Porque quando você vai falar sobre mudanças, você está apresentando um argumento de mudança, que pode ser diferente do da Paula, que pode ser diferente do da Fabiana. Acaba que ele não diz que é um dissertativo argumentativo, mas o fato de ter aspectos e pontos para você tratar torna o texto argumentativo. Até lá no critério de correção, quando eles apresentam o critério de correção, o que eles colocam? Apresente argumentos fortes. Como que você fortalece seu argumento? Com repertório cultural. Então, acaba que vira um texto argumentativo, expositivo argumentativo. Ao mesmo tempo que você expõe, você argumenta. Então, existem alguns autores que nem separam mais uma coisa da outra. Dani, eu poderia dizer que o excesso do trabalho virtual aumentou as doenças mentais? Sim,
do trabalho, sim. Se você especificar que está no contexto do trabalho, sim. Ou o contrário, né? As doenças mentais aumentaram pós excesso de trabalho virtual causado pela pandemia da Covid-19. Eu acho que fica mais claro se você inverter. Porque aí a causa não é a doença, a causa é a pandemia. Em razão da pandemia, você já atende até o aspecto. Entendeu, Ana? Isso, em razão da pandemia. Ó, mudanças ocorridas nas relações em razão da pandemia. Então, você faz essa ordem direitinha que o aspecto está pedindo, para não ter problema. Que as mudanças que ocorreram nas relações foi em razão da pandemia. Certo, pessoal. Então, bora lá para o nosso exercício, né? Então, eu quis trazer aqui os textos motivadores, mas a gente ainda vai fazer muita atividade usando o texto motivador, usando outras fontes, né? Hoje só é a primeira aula, só para a gente pensar sobre isso. Então, olha só, vamos lá para a atividade. Qual é a atividade? A atividade é a gente escrever esse primeiro parágrafo aqui de introdução dentro da proposta de declarar, sustentar e ampliar. A gente vai fazer isso junto, certo? Então, beleza. O que eu poderia escrever aqui, dentro dessa perspectiva aqui do tema, sobre o contexto da pandemia da Covid-19? Então, eu vou fazer uma declaração simples, pegando justamente a própria parte do tema. Então, eu posso colocar assim, ó. O contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras situações problemáticas de várias partes, depois eu vou mudar várias partes. O contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras situações problemáticas, várias partes não. Trouxe inúmeras situações problemáticas mundiais. Pronto, declarei. O contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras situações problemáticas mundiais. Agora eu preciso sustentar essa minha informação. Eu quero que vocês escrevam esse primeiro período e me digam quantas linhas deram. Vamos lá, escrevam aí. Usando a técnica certinha para organizar, será que dá para fazer e passar limpo em 1 hora? 1 hora eu acho que não, Cris, mas 1h20 dá. Quero ver responder o resto das questões no resto do tempo que sobra. Então, porque ficou com 3 horas para responder tudo, né? No caso, menos de 3, né? Que loucura. Menos de 3, exatamente. Eu não entendi, porque geralmente uma prova com redação é de 5 horas. Sempre foi assim, né? Só Jesus. Mas vai dar certo. 1h30, a Tati deu 2 linhas, 1h30, 2 linhas. Vamos colocando aí a quantidade de linhas que foi dando. Fabi, você tem a letra pequena, né? É por isso. Porque é para dar 2 linhas, tá bom? Mas não tem problema ter dado 1h30. Vão colocando aí para a gente passar para o próximo período, que é sustentação. Sustentar. Todo mundo escreveu? Então, eu vou para lá. Ó, eu tenho que sustentar, certo? Agora, eu cheguei lá na prova, eu tô tão cansada, né? Um monte de coisa, eu não lembro exatamente de um dado, nem de um jornal, nem de nada. Mas eu sei que, de acordo com os meios de comunicação televisivos, a pandemia da Covid-19 no Brasil deixou mais de 600 mil mortos. Isso eu sei. Então, eu vou colocar isso aqui porque isso é um repertório. Nem todo mundo vai ter esse repertório, mas eu vou ter. O que é um repertório, gente? É uma informação, um dado, uma citação, uma legislação, qualquer coisa que diferencia a sua redação de qualquer outra redação. Nem todo mundo vai ter o mesmo repertório cultural.
Entende? Então, o repertório é isso, é o que dá sustentação para os seus argumentos, para o que você está declarando. Então, beleza, então vamos lá. Ó. No Brasil, foi a responsável por mais de 600 mil mortes, ou 600 mil óbitos, né? O que vocês acharem que deve ser colocado. No prazo de 2 anos. Bom, no Brasil, a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes no prazo de 2 anos. Sustentei? Sustentei. Trouxe repertório, trouxe um repertório? Trouxe um repertório. Vou colocar de cor diferente para vocês verem que um sustenta, um declara e o outro sustenta. Beleza, escrevam aí e me falem mais quantas linhas até agora. Mais duas? É porque, assim, o que é um período? Um período é sujeito, verbo, complemento. Então, não tem. Vai dar de duas, tem que dar de 2 linhas para frente, tá? Porque é o sujeito, o verbo e o complemento. Então, essa técnica, ela é muito certinha. Se você fizer ela assim, organizando, você não tem como fugir do tema e nem como escrever um parágrafo desarticulado, não. Duas linhas, 2 linhas. Então, vocês já estão aí com 4 linhas escritas, mais ou menos, né? Beleza. Então, agora, a gente vai ampliar essa informação. Lembra que é declarar, sustentar e ampliar? Como que a gente amplia? A gente amplia olhando para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo está falando das relações de trabalho que mudaram em razão da pandemia. Então, eu vou só apontar para isso, porque eu não posso detalhar muito isso aqui, porque o detalhamento mesmo vai ser no próximo parágrafo, certo? Então, eu só vou apontar essa situação. Ó, o que eu posso dizer sobre isso? Eu posso dizer o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras situações problemáticas mundiais. No Brasil, a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes no prazo de 2 anos. Além disso, além do quê? Das questões de saúde, outras questões também foram afetadas, inclusive, quais, gente? Me fala aí. Inclusive, olhando para o próximo parágrafo, as trabalhistas, né? Ou o trabalho, ou os empregos, ou a questão do trabalho. Aí você pode colocar o sinônimo, ou as relações de trabalho. Você pode colocar o termo que você quiser. Eu sempre acho que você precisa colocar termos que vão marcar o próprio tema. Qual é o tema? O tema é, olha lá, saúde mental e relações de trabalho no contexto da pandemia. Então, se você puder colocar temas, ó, rotina do trabalhador, ó, rotina do trabalhador também é um outro termo que você pode colocar, para você não ficar repetindo termos, certo? Então, olha lá. Além de afetar drasticamente a saúde pública, as relações na rotina de trabalho das pessoas também foram impactadas nesse contexto. Ó. Agora aqui vai dar de 2,5 linhas a 3 linhas, tá bom? Geralmente, para fechar, a gente abusa um pouquinho mais. Então, além de afetar drasticamente a saúde pública, as relações na rotina de trabalho das pessoas também foram impactadas nesse contexto. Escrevam aí e me digam quantas linhas. Já foram 6?
É 2,5, então no total, Josi. Total de linhas do primeiro parágrafo. 6 no meu. 6,5, 6, 6. Vai ser isso, entendeu? Vai ser de 6, 6,5 a 7, né? Por aí. Depende muito do tamanho da letra. O importante é que não fique menos do que o 6. Terminou. 3 períodos, terminou o parágrafo. Isso. 3 períodos, terminou o parágrafo. Nesse caso, terminou com 3 períodos, tá? Porque se você for para o próximo, você pode fazer 4, você pode trazer 2 repertórios culturais para sustentar, você pode trazer um e depois contrapor com outro, já que vai sobrar linhas aqui, e os aspectos você precisa detalhar mais, porque a banca vai querer ver as partes dos aspectos no seu parágrafo. Beleza. Então, o contexto da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras situações problemáticas mundiais. No Brasil, a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes no prazo de 2 anos. Além de afetar drasticamente a saúde pública, as relações na rotina de trabalho das pessoas também foram impactadas nesse contexto. Se você quiser ainda aumentar, você pode colocar assim, no Brasil, a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes no prazo de 2 anos, aqui, de acordo com os meios de comunicação televisivos, por exemplo. Da TV aberta, aí você ainda aumenta um pouquinho, ainda vai dar quase 8 linhas se você fizer isso. Eu, quando estou fazendo concurso e eu quero aumentar minhas linhas, eu faço isso de caso pensado. O que eu posso colocar aqui para aumentar um pouco as linhas ou para trazer mais alguma questão para cá? Eu faço isso já de caso pensado. É porque aquilo que eu falei para vocês, a escrita é uma técnica. Quando eu domino essa técnica, a escrita é uma tecnologia. Quando eu domino essa tecnologia de escrever, aí eu posso acrescentar, tirar, colocar. Isso fica muito fácil para mim, porque eu domino essa tecnologia. Então, depois que vocês dominarem todas as técnicas da escrita, vocês vão fazer isso com mais facilidade. Beleza, gente, finalizamos o primeiro parágrafo com 3 períodos. Essa é a ideia do declarar, sustentar e ampliar. Porque você nunca vai ficar incoerente. Porque você está sempre começando do próprio tema, sustentando com um dado e ampliando para o próximo parágrafo. Não tem como dar errado. É impossível dar errado, é impossível ficar incoerente, é impossível não apresentar a sequência lógica de ideias se você fizer e aplicar a técnica. Certo? Alguma dúvida aqui? Não, Dani, tá bom. Quem falou comigo? É que eu saí aqui. Foi a Ana, né? Tá tranquilo para mim. Beleza. Então, qual vai ser a atividade de vocês para o nosso próximo encontro, que é quarta-feira? Vocês só vão ter um dia para fazer. Mas é bom que vocês já façam mesmo. Eu quero que vocês façam o próximo parágrafo, as relações de trabalho, dentro dessa técnica de escrita, certo? Relações de trabalho, mudanças ocorridas nas relações de trabalho em razão da pandemia, o tópico A aqui, o aspecto A. Então, eu quero que vocês... Então, eu vou colocar aqui, atividade para a aula 2, que é a aula que vai ser do dia 27, né? 27/8. Então, o que vocês vão fazer? Escrever o parágrafo do aspecto A. E utilizando a técnica, tá, gente? Do aspecto A. Tenta utilizar a técnica. Porque isso é importante. Quando você dominar essa técnica, vocês vão ver. Rapidinho, vocês vão conseguir escrever as redações. Certo, pessoal? Então, hoje, o que a gente fez hoje? A gente trabalhou o edital. Oi, pode falar. Nesse aí, para a gente poder escrever no aspecto A, aí pode passar de 6 linhas, né? Pode. Aí, o que você vai fazer? Você já escreveu 6 linhas. Sobraram quantas para os próximos 2 parágrafos? De 30, 24. Sobraram 24. Você pode dividir as 24 aqui, nos 2 parágrafos, porque esses 2 parágrafos do aspecto, ele exige mais detalhamento. Quando a banca fala assim,
mudanças ocorridas, ela está pedindo quais. Então, você pode trazer 3, 4, 5. Então, consequentemente, vai aumentar o número de linhas aqui, ó. Tanto no aspecto A quanto no aspecto B. Tá bem, obrigada. E aí, gente, a única coisa que você não pode fazer é ficar desestruturado. Por exemplo, você escreve 3 linhas na introdução, 15 no próximo parágrafo e 6 no outro. Isso não pode. Porque a banca vai entender que não tem uma estrutura, que você não soube o que dizer em um tópico, disse mais no outro. Então, o bom é você organizar. Não precisa ser igual, não precisa ser a mesma quantidade de linhas, mas precisa ter uma organização do parágrafo, pelo menos com 2 períodos, né? Porque se você escreve 2 linhas e acabou o parágrafo, o que a banca entende? Que você não tem domínio, que você não tem vocabulário, que você não tem ampliação de vocabulário, que você não sabe escrever sobre esse parágrafo, enfim. Então, é bom que tenha 6 linhas, aí se o próximo você colocar 10, tá tudo certo, porque é o aspecto, se tiver o 11 na outra, tá tudo certo, o que não pode é 2 em um, 18 em outra, 5 no outro, entendeu? Isso não pode. Que aí fica desestruturado, fica desequilibrada a organização e a estrutura do texto. Certo, gente? Então, por hoje, a gente está aqui em quase 2 horas de aula. Por hoje, a gente vai ficar aqui nessas explicações. Então, para quarta-feira, vocês continuem a escrever e tragam a segunda parte. Só uma outra coisa que eu quero falar para vocês é, esse dado aqui, ó, no Brasil, a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes no prazo de 2 anos, de acordo com os meios de comunicação televisivos. Esse dado aqui serve para quais temas? Para quais situações de temas? Para quais subtemas? Serve para saúde, aqui serve para um tema sobre política que envolva a Covid, para um tema da própria Covid, para um tema relacionado às situações sanitárias, ao desemprego, certo? Para situações relacionadas a luto, a doenças psicológicas. Olha o tanto de coisa que esse dado, que é a pandemia foi a responsável por mais de 600 mil mortes, traz em relação a outros temas. É exatamente isso que eu preciso que vocês façam, para vocês irem acumulando o repertório dentro de vários subtemas. Deu para entender isso, gente? Beleza. Então, esse repertório aqui, ele serve para outras coisas. Se for uma redação sobre luto, serve. Se for uma redação sobre mortes, né, quantidade de mortes, serve. Se for uma redação sobre doenças que levam à morte rapidamente, serve também. Se for uma redação relacionada à saúde pública, serve também. Então, tudo isso, esse repertório serve para várias situações. Certo? Então, olha só, eu vou colocar a aula gravada lá no grupo e vou colocar esse material aqui que a gente construiu junto, tá? Esse do tema da Quadrix, dessa aula de hoje, de 25 do 7, aula 1. Vou colocar lá para vocês darem uma olhada, tá? Se alguém perguntar para vocês sobre o curso e a pessoa falar assim, você acha que ainda dá para eu entrar? Pede para a pessoa falar comigo, tá? Que ainda dá, assim, se a pessoa perder 1, 2 aulas, olhando a aula gravada, ela ainda consegue acompanhar. O que não dá é depois, né? Se perder 2, 3 aulas, aí ela vai ficar meio perdida. Tá bom? Vou mandar agora para vocês esse aqui lá no grupo e espero vocês na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas. Tá bom, gente? Profa, tu consegue enviar a folha de redação Consigo. para imprimir? Mas eu consigo agora. Vou colocar junto com essa, vou mandar junto com essa daqui, tá bom? Obrigada, Dani. Aula Beijo, maravilhosa, gente. viu? Obrigada, viu, amor? Um beijo, Tchau, Dani. tchau. Até quarta. Obrigada, boa noite. Quarta. Boa noite. Boa noite.